Carta aos Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 11. Aqui na tela você pode acompanhar. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Podeis se sentar. Paulo lhe adverte os irmãos de Roma, já finalizando a sua carta, sobre o perigo da lentidão de ser vagaroso. E essa lentidão produz em nós, irmãos, grandes perdas. E esta manhã eu quero compartilhar uma palavra de reflexão sobre a letargia, a lentidão, a falta de atitude que às vezes temos da nossa vida espiritual. Deus sabe quão sinceros somos na nossa caminhada. Um dia você levantou tua mão, entregou a tua mão para Jesus, entregou a tua vida para Jesus. Mas isso é o início do processo. Quando você desce as águas, não finalizou, você está entrando pela porta. E para muitos ali, terminou a obra. Já estou salvo. Levantei minha mão para Jesus, desci as águas, acabou o processo. Não. O processo só teria que ter começado. Eu quero hoje repartir uma palavra sobre Ló. Quão vagaroso foi esse homem nas suas decisões, nas suas escolhas. Temos muitas lições para aprender com Ló. Ló, ele teve o privilégio de seguir a caminhada do seu tio Abraão, o amigo de Deus. Tem um ditado que diz assim: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Mas o fato de você andar com pessoas boas, pessoas que vivem uma vida com Deus, não transforma você numa pessoa boa, em uma pessoa de Deus. Te influencia, te torna referência, mas não muda, porque a mudança aqui dentro, ela ocorre quando você decide mudar. Quando você decide deixar Deus fazer o processo também com você. E Abraão viu o quanto Deus, Ló viu o quanto Deus abençoou Abraão. Até o ponto de não se comportar e viver no mesmo espaço devido às riquezas que possuía. E aí Ló fez uma escolha. Escolheu as Campinas, próximo a Sodoma. Você conhece a história? Os olhos dele se encheram com a oportunidade de crescimento, desenvolvimento. Mas ele já era rico, gente. Ele já tinha. As coisas já estavam boas para o lado dele. Porém, a ambição, o desejo de ter mais, levou aquele homem. Por favor, vamos fazer só o paralelo para depois no final a gente conseguir associar as coisas. Capítulo 13 de Gênesis. No verso 7 diz que houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E disse Abraão a Ló: olha, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e teus pastores, porque somos irmãos. Não está diante de toda a terra. Escolhe. Assim
Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Mas quando olhamos o verso 2, diz que Abraão saiu muito rico em gado, prata e ouro. O verso 6, estou voltando, né? O verso 6 diz: e não tinham capacidade a terra para poder habitar junto, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. A ruptura aqui, por incrível que pareça, não é por causa de conflitos e problemas no sentido de relacionamento entre Abraão e Ló. Não. O problema aqui é que ficaram ricos demais. Os dois tinham riquezas demais. Não é que faltava, não, está sobrando. Sobrava a tal ponto que os pastores deles começaram a ter contenda. E Abraão disse: não quero briga, não quero contenda, escolhe um lado. Mas Ló, com a sua visão carnal, lembrando, quando ele saiu de Ur, Abraão saiu com um propósito. Ele estava indo para uma terra que Deus lhe prometeu. E Ló saiu no reboque de Abraão. Ló saiu no reboque de Abraão para acompanhar ele para essa terra prometida. Porém, para Ló, a terra prometida se tornou as campinas. Ali os olhos dele encheu. Abraão tinha tanta certeza que Deus estava cuidando dele, que ele disse assim: olha, se você for para cá, eu posso ir para lá, que Deus vai me abençoar. Se você for para trás, eu posso ir para frente, Deus vai. Essa é a convicção do coração. Porque não é o local, é a posição. Não é questão geográfica, é questão de posição espiritual. Era essa a certeza que Abraão tinha. Poderia colocar ele lá no meio do deserto, só areia. Ele tinha certeza que Deus vai continuar me abençoando aqui. Irmão, a tua bênção não está configurada naquilo que é aparente exterior. A tua bênção está no Deus que criou todas as coisas. É Ele que cuida de nós em todos os sentidos da nossa vida. E Abraão tinha convicção disso. É por isso que ele dá opção para Ló. E Ló, ao invés de dizer: não, tio, o senhor que é autoridade, o senhor que tem me chamado, escolhe o senhor, eu vou para onde o senhor mandar. Não. No oportunismo, ele disse: se me deu a oportunidade, então deixa eu correr e pegar Ló. E fez escolha errada. Mas esse não é o foco aqui. Ele foi para as campinas, e a Bíblia diz que quando ele, ou a partir do verso 11, diz que Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e apartaram-se assim um do outro. Fez a escolha. Abraão vai para um lado, Ló para o outro. Abraão sai em vida. Ló arma suas tendas e ele vai se aproximando até chegar em Sodoma. A tragédia da nossa vida, irmãos, não cai de uma hora para outra. São as concessões, são as pequeninas coisas. É o não tem nada a ver. É hoje, é amanhã, depois de amanhã, e eu vou me aproximando do abismo do pecado e não percebendo o quão distante eu estou me tornando de Deus. Os moradores de Sodoma eram maus, eram pessoas perversas. Olha o que diz a palavra no verso 12: habitou Abraão na terra de Canaã. Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, grandes pecadores como o Senhor. Essa é a descrição que o Espírito Santo deu para Moisés escrever sobre a realidade de Sodoma. Homens maus. E Ló pega toda a sua família e vai para ali, aceitando, em nome da riqueza, em nome da conquista, ir para um local que nada tinha a ver com o projeto inicial. E aqui eu faço uma deixa para você. Qual é o teu projeto?
Qual era o teu projeto na sua juventude e adolescência? Qual era o projeto que você tinha? Irmãos, para aqueles que já têm mais um tempo de caminhada, Deus não tem amnésia. Quantas das vezes que nós dissemos diante do altar, dizendo: Deus, eu vou fazer assim, eu vou me dedicar à obra, eu vou fazer a tua obra, eu vou. E quantas das vezes fazemos votos para Deus: Senhor, se o Senhor fizer isso na minha vida, se o Senhor curar, se o Senhor fizer, eu vou. Nós nos esquecemos, Deus não. Ló saiu com um projeto, mas no meio do percurso ele muda o projeto. E quando as pessoas que mudaram seus projetos de vida em relação a Deus, esqueceram-se de tudo aquilo que no altar firmaram, disseram e abandonaram tudo isso. O problema é, irmãos, que quando nós deixamos Deus, Deus vai nos deixar a nossa própria sorte. Ele nos ama, tem o melhor para nós, mas Ló, ele foi entregue à sua sorte. A primeira pancada da vida de Ló, não dá para discorrer, irmãos, porque eu quero chegar no ponto de não ser vagaroso, mas a história você pode ler em casa depois. A primeira pancada de Ló é o capítulo 14. Existem momentos da vida que Deus permite que algumas coisas nos atinjam, mas nem assim a gente se desperta. Porque no capítulo 14, a Bíblia diz que há uma guerra aqui dos reis de Sodoma se rebelando. Aí o verso 12 do capítulo 14 diz assim: olha, também capturaram Ló, filho do irmão de Abraão, que habitava em Sodoma, com toda a sua fazenda, e se foi. Trouxe todos os seus bens, fixa em Sodoma, está tudo bem, e de repente implode uma guerra, e como consequência ele é levado para o cativeiro, com toda a riqueza, com tudo que tinha, esposa, filhos. O que passa na cabeça de Ló? O que passa na cabeça dele? Mas aí chega a notícia para Abraão: Abraão, Ló está no cativeiro. Aí agora vem para quem fica, escuta, irmão, seu coração precisa amar. Porque quando Abraão recebe a notícia, ele junta os 300 homens que tinha na sua casa, ele junta com amigos e se levanta para socorrer Ló. Ele poderia dizer: ó, dá um ombro assim, ó, como muitos crentes fazem, ó, problema dele, eu mando ele para lá, resolva a sua vida, ele fez a escolha dele, eu fiz a minha. Mas não, Abraão deu o exemplo, é amigo de Deus, mas é amigo daqueles que conviveram com ele. Paga o preço, vai para a guerra, guerra que não é dele, mas é guerra que move ele. A igreja está em guerra, irmãos, em guerra pelos nossos filhos, em guerra pelos desviados, em guerra por aqueles que foram levados cativos por Satanás. Não dá para você sentar numa cadeira e dizer que está tudo bem, porque você está salvo, porque você não está debaixo das garras do inimigo, enquanto você assiste pessoas sendo levadas para o cativeiro, tendo as suas vidas sendo destruídas, e você não move um dedo para isso. Tem que mexer aqui dentro, tem que mexer com a nossa alma. Na terça-feira eu compartilhei uma palavra aqui sobre a responsabilidade da igreja com os perdidos. A igreja tem uma responsabilidade que é intransferível, é dela. Deus transmitiu para a igreja e não vai ser transferido para ninguém. É nós, igreja, que temos que cumprir esse papel. Ló cavou sua cova, foi ele que quis ir para lá, mas diz a Bíblia no versículo 13 que quando alguém vai avisar Abraão, verso 14: ouvindo pois Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascido em sua casa 318, e o seguiu até Dan. Reuniu o que tinha,
Mas que risco é esse, Abraão? Você vai entrar numa furada. Você está tranquilo, está rico, está a tua vida sossegada. Para que você vai se intrometer com Ló? Ló que se vira para lá. Irmãos, eu preciso dizer isso. Tem crente que está assim. Está no pecado lá, se vira. Está no mundo lá, se vira. Eu estou bem, já estou salvo, estou perdoado, estou em Deus. Deus tem que mexer no nosso interior. Tem que haver empatia, tem que ter em nós, irmãos, sentimento de compaixão. Vocês acham que Deus está satisfeito com essa multidão inteira indo para o inferno, irmãos? Tem uma multidão indo para o inferno. São vidas que foram criadas com o amor de Deus, mas elas irão para a perdição. E tem uma questão: Deus não vai mudar a regra do jogo, irmãos. Não tem mudança de tabuleiro, não. Deus não vai mudar a mesa. Se essas pessoas não se converterem, elas passarão a eternidade inteira perdida. Só tem um meio de mudar isso: essas pessoas ouvirem o Evangelho e se converterem para não irem para lá. Eu já disse, eu acho que eu disse isso aqui recente, mas eu vou repetir. Infelizmente a teologia tem sido impregnada com esse humanismo e ressuscitaram uma versão teológica do universalismo. No final vai ser igual filme, tudo vai terminar bem. Não vai terminar bem, irmãos. A Bíblia é explícita em dizer: eternidade tem dois endereços: perdição e sofrimento eterno, e vida e deleite eterno. Só esses dois endereços. Nunca irão se juntar. E isso é para a eternidade inteira. E isso precisa tomar em nós. Porque Abraão, ele não fica sentado pensando, planejando, dizendo: algum dia, sei lá, qualquer dia ele se salva lá. Não. Quando ele soube, ele se arma e vai atrás. Por isso, o nosso desafio para esse ano, irmãos, é nós nos organizarmos no sentido de visitação, de evangelismo, envolvimento com missão. Se você quer fazer alguma coisa para Deus, o tempo é agora. Não dá para procrastinar, não dá para ficarmos pensando. As almas estão morrendo. Eu sempre digo aqui e vou repetir: pessoas são insubstituíveis. Uma alma que perder, essa, você pode ganhar 1 milhão, irmãos. Essa não sai do inferno mais. Não tem como substituir, já era. Para essa pessoa que perdeu a salvação, para ela não tem mais jeito. Por isso que apressa. Por isso que nós precisamos nos apressarmos no nosso trabalho. Porque se daqui, Jesus está voltando daqui 2 anos, vamos fazer um mega trabalho para ganhar almas. E essas vidas que morreram antes. Por isso a urgência é para hoje. É para agora. É para o momento. E é essa a lição que Abraão deixa. Ele vai. Condensando as coisas, conquista, traz tudo de volta. Ló tem sua fazenda, suas filhas, sua esposa, toda a sua riqueza. E o que ele faz? Para onde ele vai? É Sodoma. Irmãos, tem pessoas que brincam com Deus. Deus dá livramento, Deus dá cura, Deus dá o milagre. Mas volta para o mesmo lugar. Gente, Deus já mostrou que o negócio ali vai dar errado. Mas as pessoas são teimosas. Insistem em continuar no lugar onde Deus já mostrou: isso não vai dar bom. Ló volta para Sodoma. Ele poderia dizer: olha, já tive o sinal que eu poderia perder tudo. Então, eu vou para outro lugar. Esse aqui não me cabe mais. Aqui não é minha casa, aqui não pode ser minha moradia. Mas ele decide continuar em Sodoma. Com todas as qualificações que Sodoma tem, ele permanece em Sodoma. O tempo passa. A maldade dessas cidades se avassalam e sobem até Deus. E então Deus resolve punir a cidade. Tem um homem, de novo, capítulo 18 de Gênesis.
Abraão recebe a visitação de Deus. Que palavra linda, né? Reflita aqui, depois você vai encher sua alma. O próprio Deus vem visitar Abraão. Abraão não consegue estar ali, ele e Deus. É por isso que ele é amigo de Deus. E Deus diz para Abraão: olha, vou destruir Sodoma e Gomorra. Enquanto Abraão dialoga com o Senhor, 2 anjos, eles vão rumo a Sodoma. Qual eles são, irmãos? Escuta. Tem um juízo vindo sobre os homens. Já está a caminho. Enquanto nós estamos aqui orando, cultuando a Deus, tem um juízo chegando. Abraão faz o quê? Entendendo, os anjos já foram, já era. Não tem como reverter, os anjos já saíram para implicar o juízo naquela cidade. E Abraão, então, ele se postulou como intercessor. Se você tiver 50 lá, e se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, o Senhor destruiria a cidade, Senhor. Abraão é um intercessor. Abraão é um homem que tem peso na alma, ele sabe. Ele sabe que Ló, apesar de ter feito escolha errada, ele temia Deus. E aqui, irmãos, eu vou para terminarmos. Não basta temer a Deus, não basta saber a palavra, não basta conhecer, ter experiência. É preciso tomar decisões corretas. É preciso que o nosso dia a dia faça jus àquilo que nós sabemos. Há uma distância muito grande entre o que os irmãos têm aqui e o que os irmãos fazem na sua caminhada. Não basta saber, é preciso viver. Não basta conhecer, é preciso tornar prática a palavra. Sede, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes. É tua vida que coloca-se em risco. E Ló nem sabia que o juízo estava chegando na cidade dele. Estava ele na porta da cidade, como qualquer outro dia normal. Quando ele vê os 2 anjos chegando, ele é hospitaleiro, é um homem de coração bom, oferece a casa dele para aqueles homens. Capítulo 19, verso 2 diz assim: ele disse: meus senhores, entrai e peço-vos em casa de vosso servo e passai nela a noite. Lavai vossos pés e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. Ló não sabia com o que estava lidando. Ló não sabia que diante dele estava a iminência do juízo. Que Deus possa abrir os nossos olhos e conseguirmos enxergar. Tem o juízo de Deus já sobre a terra. A terra caminha a passos largos para o iminente cálice da ira de Deus cair sobre a terra, irmãos. O juízo de Deus está chegando. Os homens afrontaram Deus. Os homens brincaram com Deus, continuam brincando com Deus. E chega uma hora que Deus diz: chega, basta. E quando Ele diz basta, ninguém pode escapar da mão de Deus. A Bíblia diz: operando Deus, quem impedirá? E às vezes usamos isso, né, nos grandes feitos que Deus vai fazer na nossa vida, mas isso também implica no juízo. Operando Deus o juízo, ninguém pode impedir. E Ló tinha diante dele os 2 homens que chegaram naquela cidade para implicar juízo. Ele acolhe eles em casa. Não sabia Ló que não era só a noite comum que chegava, mas chegava também as trevas do juízo. Aquela era a última noite daquela cidade. Uma cidade que estava já tão normatizada no pecado, que escolheu aquela noite para cometer um dos mais erros graves que eles tinham a fazer:
tentaram violentar aqueles homens. Reuniu-se a cidade inteira na porta de Ló. Queriam eles ali cometer atos violentos, sexuais com aqueles homens. Não sabiam eles que estavam assinando, carimbando a sentença final da vida deles. Escuta, irmãos. É difícil para nós abrirmos às vezes redes sociais e vermos o quanto pessoas afrontam a igreja e afrontam Deus. Pessoas que outrora também já caminharam na fé e hoje dizem coisas absurdas a respeito de Deus, a respeito da fé. Não sabem eles que eles estão carimbando e sentenciando os seus próprios juízos. Os homens de Sodoma apenas assinaram embaixo tudo aquilo que aqueles anjos vieram trazer como juízo. Lá fora já estavam sentenciados. Mas e dentro de casa? Esse é o ponto que falamos. Não sede vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito. Quando os anjos tentaram invadir a casa, os anjos cegaram eles, e agora a história concentra-se só dentro da casa. Diz a Bíblia, o verso 12: então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas? E todos quantos têm nessa cidade, tira-os fora deste lugar. Queridos, acabou agora aqui a encenação. Não tem. Os anjos são claros em dizer: não somos homens, somos anjos. Não viemos visitar Sodoma. Não estamos de turismo. Não estamos de passeio. Essa cidade vai ser destruída. Pega tudo que tem, homem. Pega as pessoas que você tem aqui, ó. Sai. Vai embora. Eu confesso que chega a dar agonia na alma olhar para Ló. Depois de receber essa palavra, o comportamento dele. Se dá agonia olhar para Ló, mais agonia dá para nós olharmos o nosso contexto, irmãos. Porque tudo que Ló sabia, eu e você também sabemos. E às vezes nos comportamos pior do que Ló. Porque nós já sabemos o que aconteceu com Ló. Mas vivemos como que isso não vai acontecer conosco. Os anjos foram explícitos em dizer no verso 13: porque nós vamos destruir esse lugar, pois o seu clamor tem aumentado diante da paz do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Vai embora. Eu te pergunto, o que você faria? O que você faria se você soubesse isso? No meio da noite, que tem uma sentença, sua cidade vai pegar fogo, sua cidade vai ser destruída, e te dá uma ordem: vai embora para não morrer. Olha o que a Bíblia diz. Então Ló falou aos seus genros, aos que estavam, que haviam de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos, sai desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por brincalhão aos olhos dos seus genros. Não tinha autoridade. Achou que era piada. Achou que era gracejo. Aí vem uma advertência para mim e para você. Cuidado você não ser sério o suficiente para as pessoas não acreditarem no que você diz. Suas brincadeiras podem tirar de você a capacidade das pessoas crerem no que você diz é real. Porque achava que Ló estava brincando. Era só mais uma piada, mas não era piada. Era a última noite deles. E diz a palavra, no verso 15: ao amanhecer, os anjos apertaram Ló. Aqui que entra, irmãos, o que eu quero focar nessa manhã. Ló ficou a noite
inteira. Mexe para cá, roda para lá e não sai. Não sai. O dia está amanhecendo e ele não toma atitude. Os anjos falaram com ele, olha, a Bíblia está dizendo assim, os anjos apertaram, botaram pressão. Levanta-te, toma tua mulher, tuas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça da cidade. Homem, vai. Senão você vai perecer. Verso 16. Ele, porém, demorava-se. Meu Deus. É hora de nós soldarmos aqui dentro. Deus fala que vem pressa agir na nossa vida. Nós precisamos tomar atitudes rápidas, mas às vezes agimos como Ló. Passamos a noite inteira repensando aquilo. Não tem o que pensar, irmãos. Essa cidade vai ser destruída. O juiz está chegando. Aí de manhã cedo fala, vai embora. E ele fica ali, na letargia, na lentidão, a passos lentos. E Deus está dizendo, vai embora. E ele demorava. E eu vejo aqui ato de misericórdia, irmãos. Graça infinita de Deus aí. Glória a Deus. Porque diz a Bíblia que demorava-se aqui. E aqueles homens lhe pegaram pela mão de sua mulher e de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Assim o tiraram para fora da cidade. É muita misericórdia. Deus avisa, Deus insiste, Deus fala, Deus espera. E por fim, tem que agarrar na mão para botar lá para fora. Sai, homem, sai, vai para fora. Quantas vezes Deus está te empurrando? Sai disso, sai do pecadinho, sai dessas coisinhas. Deus nos empurra para fora. Aí sabe o que fazemos? Voltamos de novo. Só que aqui não dá mais. Ele voltou quando foi para o cativeiro. Voltou. Aí Deus ainda dá mais uma chance. Agora os anjos carrega ele e coloca para fora. Verso 17. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: escapa-te por tua vida. Não olhes para trás de ti. Não pares em toda essa campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. A ordem explícita. Tirou da cidade, mas tem que ir embora, porque o fogo vai cair. Se ficar perto vai queimar, vai morrer. Irmãos, não é só sair da cidade, é ir embora e ir para longe. Deus não quer você nem perto do pecado. Não é só abandonar, é ficar longe, é fugir. Foge de tudo aquilo que desagrada a Deus. Esteja longe dessas coisas. Mas aí voltamos novamente na letargia dele. Meu Deus. Verso 18. E Ló disse: não, meu Senhor. Até agora, meu céu, tem achado graça aos seus olhos, e foi grande a sua misericórdia para comigo, salvando a minha vida, mas eu não posso escapar para o monte, antes que a destruição me atinja e eu morro. Graças a Deus que Deus é misericordioso, irmãos. Porque Ló aqui, ele ultrapassa a benignidade. Agora ele quer dar um jeitinho dele. Ele já está fora da cidade dizendo: corre, homem, corre. Não, ele não quer correr. Não quer ter trabalho. É assim que muitos querem viver a vida cristã. É só ir para o monte. Vai lá para o monte. É para lá que você tem que fugir. Aí ele diz: está muito longe. Não. É isso que ele faz, irmãos. Eu estou tentando ensinar para você entender. Ele diz: lá, não. Não consegui chegar lá, não.
Se for para chegar lá, eu vou morrer. Olha o que ele diz. Verso 20. Veja aquela pequena cidade que está perto daqui. É bem pequena, não é? Deixa-me escapar para lá e ali serei salvo. Como Deus é gracioso, irmãos. Se não fosse a misericórdia de Deus, aqueles anjos diziam: olha, você faz o seguinte, já te arranquei da cidade, já te botei lá de fora. Olha, meu filho, já te pedi que fazer, já fiz. Então, se você não quer mais, então o fogo vai cair, você, se te pegar no meio do caminho, você... Porque Ló não quer ter trabalho de chegar lá onde tinha que chegar. Irmãos, lembre-se, a misericórdia de Deus tem certo limite, irmãos. Não dá para nós ficarmos brincando com a vida. Ló ainda é atendido. Deus é tão gracioso que Deus ainda atende esse clamor, esse pedido dele. Diz a Bíblia: e disse-lhes: está bem, aceito também a sua proposta para não destruir aquela cidade que falaste. Pronto, tem um bônus aqui. A cidade que ia ser destruída junto recebe um bônus de preservação por causa de Ló, que não queria chegar onde tinha que chegar. Mas lembrando, é nessa maldita cidade que implica no pecado de incesto de Ló. Está pertinho. Está pertinho. E é ali que está Moabe e Amon. Porque ficou pertinho do pecado ainda. Mas o meu foco agora, para terminar, irmãos, é que quando os anjos disseram: tá bom, aí o 22, apressa-te, escapa-te para ali, porque nada farei enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade de Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Verso 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu aquela cidade, toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e tudo que nascia da terra. Deus não está brincando nem comigo nem com você. Deus está falando sério. O juízo vai cair. O juízo vai chegar. O fogo de Deus será derramado sobre essa terra. Os homens crendo ou não crendo. Aqueles homens achavam que aquele dia seria mais um dia comum. Mas não era. Era a última noite da vida deles. A última noite em que pela qual eles estiveram sobre a terra. Porque Deus fez cair fogo. E tem uma questão, irmãos. A Bíblia diz que quando Ló foi para Sodoma, ali tinha uma beleza infinita naquele local. Foi aquilo que atraiu ele. Todavia, toda aquela beleza foi destruída pelo fogo. Arqueólogos, teólogos hoje entendem. A região do Mar Morto é considerada a região em que pela qual ali existiu Sodoma e Gomorra. Um lugar morto. Nada. Por isso aquele mar salgado. As marcas de Deus sobre aquela cidade deixaram marcas de destruição plena, total e absoluta. Não sobrou nada. E então a mulher de Ló, que já estava na cidade de Zoar, a Bíblia diz isso, chegaram lá. Olha para trás. E qual é o efeito? 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Então nós temos Ló e 2 filhos que saíram apressados pelos anjos para chegar na cidade de Zoar. Eu fiz questão no início da palavra de dizer: Ló era rico.
Foi a riqueza que separou ele de Abraão. No capítulo 14, ele perde tudo, vai para o cativeiro. Recebe tudo de volta, mas volta para Sodoma. Mas agora, quando ele sai de Sodoma, só sai ele, mulher e filhas, e no meio do caminho perde a mulher ainda. Eu pergunto, cadê o gado? Cadê a riqueza? Perdeu tudo, irmãos. Porque acumulou em Sodoma. Não tente acumular em Sodoma. Sodoma vai ser destruída. Essa terra vai ser destruída. Nós estamos caminhando para o fim. Implica dizer que você precisa viver de maneira digna, que você não perca a tua salvação. Se tem um elemento mais importante para você, é a tua salvação. Para Ló não era nem a família, que ele perdeu a esposa. Porque aquela mulher, o coração dela ficou lá. Só saiu o corpo, o coração ficou. E tem crentes assim, que sai do mundo, só o corpo, o coração fica. E entenda, Deus nos ama, Deus nos entende, mas Ele não passa por cima das ordens dele. A ordem é, não olha. É só uma espiadinha. É só uma viradinha, assim, virou, ficou estação. Não vai entrar no céu aqueles que brincam com a palavra, aqueles que deixam coisas para depois. E Ló foi esse homem lento, vagaroso. Quem sabe se ele tivesse sido mais enérgico, mais pulso firme, pegasse a família no meio da noite, antes da destruição, e saísse, teria poupado até mesmo sua esposa. Mas a lentidão dele, o apego dele, a vagarosidade dele, acabou não perdendo só os seus bens, mas perdendo até mesmo a sua esposa. Eu queria que você se levantasse, fechasse os seus olhos. Eu quero orar com você. Senhor Deus, Tu és aquele que nos sonda, que nos conhece. Esta manhã estamos aqui, Deus, na Tua casa, para participarmos da mesa do Senhor. Quantas palavras de advertência o Senhor tem nos trazido. Quantas vezes que o Senhor tem falado conosco. Ó Senhor, o Senhor tem nos perdoado, tem nos lavado com Teu sangue. Mas quantas das vezes ainda teimamos em repetir atos, comportamento, posturas. Nesta manhã eu oro pela Tua igreja, Deus, muda-nos por inteiro e por completo, Deus. Que a graça nos atinja de maneira tal que o Teu nome venha a ser glorificado. Eu repreendo pelo poder do Teu nome, Senhor, toda ação do inimigo que cria barreira, que cria embaraços. O Senhor tem nos apressado, Deus, a ter postura diante de Ti, para fazermos a obra, para agradar o Senhor, para viver uma vida reta diante de Ti. Mas quantos embaraços, Senhor, que tem impedido, eu oro que nesta manhã, Deus, haja em nós um coração novo, que haja em nós uma postura nova no nosso ser, Deus, uma busca em agradar a Ti acima de todas as coisas. Perdoa, Senhor, nosso pecado, lava-nos com o sangue de Jesus. Ministra agora, Senhor, sobre cada coração, sobre cada vida. Traga um tempo novo, traga um tempo de renovo. Eu creio que essa é a hora da oportunidade nossa, Deus. É o tempo do Senhor para nós. Eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito ministre onde as minhas palavras não conseguem chegar. Que Teu Espírito convença, Senhor, cada irmã, do risco que nós corremos. Deus, que ajuda, Senhor. Amandará, baixou,